A jornalista Thaís Oyama, que escreve no UOL, na Veja, escreveu aquele livro Tormenta, os bastidores do governo Bolsonaro, fez um comentário muito interessante no UOL hoje, dizendo que Bolsonaro não pode demitir Ciro Nogueira, mas o Ciro Nogueira, o novo ministro da Casa Civil, tem condições de demitir o presidente da República. Eu vou ler, comentar com vocês, porque o Ciro Nogueira já está de olho em um cargo dentro do Palácio do Planalto, dentro dos ministérios, que eu quero compartilhar com vocês também, que já é um desdobramento dessa posição que o Ciro Nogueira ocupa hoje na Casa Civil. Mas antes eu peço o seu like. Nesses últimos dias o YouTube ficou um pouco estranho, então o seu like é uma força grande que você dá para o canal. E para os membros do canal, ontem foi dia de vídeo para vocês, vídeo especial, então passem lá na comunidade para que vocês possam ver qual foi essa história política que eu trouxe para vocês. Se você quiser se tornar membro do canal, é R$ 1,99 por mês, é muito barato, são conteúdos adicionais que você tem aqui. Mas vamos a Thaís Oyama. Ciro Nogueira é o ministro que pode demitir Bolsonaro. Com pompa, circunstância e uma cerimônia só sua. Isso é importante, com pompa, circunstância e cerimônia só sua. Ou seja, Ciro Nogueira chega com prestígio para ser ministro da Casa Civil. Toma posse hoje um novo ministro plenipotenciário da Casa Civil, o senador e presidente do PP, Ciro Nogueira. Na verdade ele saiu, ele não é mais presidente do PP, mas a gente sabe, né? Pela contratação do parlamentar, Bolsonaro pagou o preço de um general e de uma bandeira. Tanto o amigo Luiz Eduardo Ramos, como a promessa de extirpar a velha política, aderem no altar do Centrão no momento em que um de seus mais importantes caciques adentrou no Planalto. Foi um investimento alto, com expectativas de retorno idem. O novo chefe da Casa Civil domina os meios e métodos de convencimento político junto a seus pares, tem relações civilizadas com importantes ministros do STF e preside o partido do qual pertence o presidente da Câmara, Arthur Lira. Aquele que está sentado sobre a bomba atômica do impeachment, de fato. Por todas essas qualidades, Ciro Nogueira, dizem aliados, veio para trazer a Bolsonaro e seu governo estabilidade e moderação. Se o Ciro Nogueira acredita que ele vai conseguir deixar Bolsonaro estável e moderado, ele está sonhando. É um devaneio, é um sonho de uma noite de verão, como diria Fernando Collor de Mello. Porque não tem como você controlar Bolsonaro. Bolsonaro não é um ser controlável. Todos aqueles que tentaram controlá-lo, militares, Olavo de Carvalho, todos eles quebraram a cara. Todos eles. Porque para você controlar alguém, é necessário que aquele alguém possua um certo nível de racionalidade. E Bolsonaro não é racional. Bolsonaro, ele é um animal irracional que age com o seu instinto político. Ele é reativo, ele sente o ambiente e aí ele reage. É assim que funciona Bolsonaro e foi assim que ele venceu todas as eleições que ele disputou em 20 e mais de 30 anos de política. Nós temos que lembrar, Bolsonaro nunca perdeu uma eleição. Ele a cada 2 anos disputa uma eleição, seja diretamente ou indiretamente. Diretamente com ele no pleito ou indiretamente com filhos ou esposas. Então ele vence todas as eleições. E por que vocês acham que alguém vai mudar o seu comportamento, um comportamento vitorioso ao longo de 30 anos? Não vai. Então, se Ciro Nogueira acha que poderá moderar Bolsonaro, ele está completamente enganado. Vai ser o maior erro da vida de Ciro Nogueira depois de ter exonerado, depois de ter demitido Andressa Furacão da CPI de sua assessoria. Aquilo, nunca perdoarei Ciro Nogueira por ter feito isso com Andressa Rocha, mas também temos que agradecer Ciro Nogueira, porque sem ele nós nunca teríamos a Furacão da CPI, que vai ser objeto de história lá para os membros do canal, obviamente. Voltando. Ocorre que ao nomear o poderoso líder do Centrão, Bolsonaro desprezou a regra empresarial básica de que nunca se deve contratar quem não pode ser demitido. Ao contrário dos militares que ainda restam no governo e com quem o bloco do senador já começou a se estranhar a essa guerra, nós sabemos disso, Ciro Nogueira é indemissível pelo simples fato de que sua eventual queda não se resumirá a ele, porque se Bolsonaro demitir Ciro Nogueira, ele limpa o centrão do governo e a situação complica demais. É diferente de Guedes e Moro. As pessoas falavam que Moro ele era alguém indemissível também. Só que Moro, o que ia acontecer? Ia tirar o verniz de Bolsonaro? Moro não tinha apoio político, não tinha nada. Agora Ciro Nogueira tem. Ciro Nogueira tem com ele uma quantidade grande de deputados. Muito grande. O Centrão é um bloco de partidos em que, como num acordo societário, o PP, por ter a maior bancada, tem a maior fatia. O chefe dessa holding, Ciro Nogueira, foi nomeado pelo governo como um CEO contratado a peso de ouro para fazer uma empresa escapar da falência. Se conseguir, ele e seu grupo poderão ter o contrato renovado na próxima temporada, e nós sabemos que é difícil.
E o próprio PP, internamente, por exemplo, o PP de São Paulo, não vai dar apoio ao Bolsonaro. Não vai dar. Vamos continuar. Mas se o dono da empresa continuar atrapalhando muito, o CEO não pensará duas vezes antes de pular para um concorrente, levando com ele toda a sua turma. E essa é uma das questões que eu coloquei para vocês. Existem 4 pontos que fazem com que o impeachment não saia da jogada. Primeiro, a aprovação de Bolsonaro. Segundo, o Bolsonaro está cansado. Terceiro, o mercado financeiro, que o Bolsonaro está desafiando porque ele precisa do Bolsa Família para poder se reeleger no ano que vem. Só que para ter o Bolsa Família que o Bolsonaro quer, vai ter que romper o teto de gastos. E aí vai acabar afetando o capitalismo financeiro. E por fim, o Centrão não é oposição. O Centrão só continuará com Bolsonaro caso o presidente mostre força. Mas nas 2 últimas pesquisas que nós tivemos de intenção de voto, dos institutos que de fato são os institutos que todo mundo acompanha, que é o Datafolha e também o IPEC, o antigo Ibope, Bolsonaro perde no primeiro turno. Os outros institutos, eles são institutos secundários, tá bom? Tanto é que o Bolsonaro fala do Datafolha, que é o instituto de pesquisa mais importante do país. Se Bolsonaro não pode demitir Ciro Nogueira e seu grupo não perderão nada demitindo Bolsonaro. E eles já estão demitindo toda a ala ideológica. E o foco hoje de Ciro Nogueira é o cargo de Mário Frias, que parece que está entrando numa fria porque Ciro Nogueira quer o cargo do Márcio Frias. E outra, tem lá o deputado do PSL, que é o relator do voto impresso, ele está tentando constranger o Ciro Nogueira. Isso mesmo, o deputado do PSL, que vou pegar aqui o nome dele, quer constranger o Ciro Nogueira, porque o Ciro Nogueira é contra o voto impresso, que é uma bandeira levantada por Bolsonaro. E ele já disse que não vai fazer esforço, porque esse negócio de voto impresso é uma bobagem. Só que o relator, o deputado Felipe Barros, do PSL, quer marcar uma reunião com o Ciro Nogueira para constrangê-lo. Menino, né? É menino. Você não constrange Ciro Nogueira dessa forma, não com um deputadozinho do baixo clero. Ciro Nogueira vai mostrar para ele quem é que manda nessa bagaça. É um bom termo para ser utilizado. Deixe a sua reflexão aqui nos comentários. Lembre-se, se você é inscrito do canal, se você é membro do canal, veja o vídeo que foi publicado ontem com a história política. Se você não é, clique no botão azul e venha se tornar membro da melhor comunidade de membros de todo o YouTube político. Me siga no Instagram, canal Profiléu, também no Twitter, @ProfiléuOficial.